Estamos de volta e vamos direto a Brasília com o jornalista Bruno Feitosa, da Assessoria de Comunicação da CNBB, que traz para a gente as principais notícias da Igreja no Brasil. Olá, Vinícius Arouca. Começa agora a edição especial do Boletim Igreja no Brasil, com as principais notícias desta semana. Na última quarta-feira, dia 3 de fevereiro, o Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia do bispo de Serrinha, na Bahia, Dom Otorrino Assolari. Ele completou 75 anos em 30 de janeiro deste ano, idade em que os bispos têm de se aposentar, segundo o direito canônico. No mesmo ato, o Papa Francisco nomeou o atual bispo coadjutor da diocese, Dom Hélio Pereira dos Santos, como bispo titular. Dom Hélio nasceu em Pão de Açúcar, Alagoas, em 18 de novembro de 67. É sacerdote desde 1997 e foi nomeado bispo auxiliar de Salvador em 2016 pelo Papa Francisco e em outubro de 2020 nomeado bispo coadjutor de Serrinha, da qual se torna bispo titular. A CNBB enviou agradecimento a Dom Otorrino pela dedicação ao trabalho pastoral da Igreja no Brasil e saudação a Dom Hélio pela nomeação. A Pascom Brasil, em parceria com a Assessoria de Comunicação da CNBB, divulgou, no último dia 2 de fevereiro, um vídeo de apoio e adesão à campanha de imunização contra a Covid-19. O vídeo, gravado por integrantes da presidência da CNBB, faz o chamamento: quando chegar sua vez, vacine-se, e já está sendo divulgado no intervalo da programação das emissoras e canais de inspiração católicos de todo o Brasil. Na mensagem, o bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, o arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e primeiro vice-presidente da entidade, Dom Jaime Spengler, e o bispo de Roraima e segundo vice-presidente, Dom Mário Antônio da Silva, engrossam a fila dos que apoiam e celebram a ciência e a produção de vacinas para a imunização como forma de enfrentar a pandemia do coronavírus. Ainda no último dia 2 de fevereiro, a Igreja no Brasil se uniu no Dia de Oração diante da pandemia da Covid-19, promovido pela CNBB. A programação contou com missa presidida pelo arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, transmitida direto do Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, Minas Gerais. Uma live sobre as fontes de ânimo em tempos de pandemia, o terço, e finalizou com a oração da noite direto da capela da sede da CNBB em Brasília. Os momentos de oração foram transmitidos pelas emissoras de TV e rádio de inspiração católica e pelas redes sociais da CNBB. Confira também no portal da CNBB. Acolhida ao novo Núncio Apostólico do Brasil, teve missa na Catedral de Brasília e visita à sede da CNBB, Regional Nordeste 3 da CNBB, Pastoral Carcerária de Sergipe retomou as visitas aos presídios do Estado. Edições CNBB disponibiliza videoaulas para ajudar comunidades na preparação da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Acompanhe as novidades da CNBB pelas nossas redes sociais, @CNBB Nacional. Até a próxima! Obrigado, Bruno, e domingo que vem ele está de volta com mais notícias. E você pode conferir essas e mais informações no nosso canal youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. E agora vamos acompanhar no quadro de encontro a mensagem especial do Frei Vitor Hugo para o Dia da Vida Consagrada, celebrado no último dia 2 de fevereiro. Louvado seja Deus! Eu sou o Frei Vitor Hugo, sacerdote agostiniano descalço, sirvo com a minha comunidade religiosa a paróquia de Santo Antônio na Pavuna, aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Celebrando o dia 2 de fevereiro, Jornada da Vida Consagrada, queremos fazer memória da nossa consagração. O Senhor Jesus um dia nos chamou, apesar das nossas fraquezas e pecados, para que perpetuássemos aqui na terra o estilo de vida que Ele mesmo escolheu para si, pobre, casto e obediente.
Que Deus abençoe as nossas comunidades, que Deus nos faça fiéis e nos mande santas e numerosas vocações. Parabéns a todos os consagrados. Que Deus nos abençoe. E aí na sua casa, tem alguma história legal para compartilhar com a gente? Quer enviar uma mensagem especial para sua comunidade, grupo de amigos ou paróquia? É só mandar o seu vídeo para o e-mail que aparece aqui na tela, palavrasdevida@arquidiocese.org.br. E já que estamos falando de internet, você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então acesse youtube.com e busque por Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todo o conteúdo que vai para o ar aqui no programa e ainda confere matérias especiais. E agora vamos aprender um pouco mais sobre a nossa fé, no quadro Conhecendo a Fé Católica, com o Padre Marcos Vinícius, professor de Teologia da PUC-Rio. Saber se existe pecado mais ou menos grave ou se pecado é pecado. É muito pertinente essa pergunta sobre o pecado e sobre a graduação do pecado. Hoje nós vivemos uma certa enfermidade na sociedade de relativizar o pecado, de tudo transformar a palavra, ao vocábulo defeito. Não. Nós precisamos entender e falar com muita clareza e serenidade que o pecado existe. O pecado é uma falta contra o amor de Deus. Uma falta contra o amor de Deus, uma vez que se dá pela consciência, pela razão e pela ausência de verdade. Então, consciência desvirtuada, razão adormecida e ausência de verdade que constitui o DNA de todo ser humano que leva em si essa verdade, esse desejo de verdade. Ora, sabemos que o pecado, ele afeta a natureza humana. Não somente afeta a nossa própria natureza de sermos imagem e semelhança de Deus, mas o pecado também fere a nossa solidariedade para com o próximo. Por isso, é uma grande dor ao coração de Deus, é uma grande ofensa a Deus, porque fragmenta o destino de sua criação para nós, ou seja, amá-lo, dar glória a Ele e fazer o bem, amando ao próximo como a nós mesmos. Nessa graduação do pecado, nós temos aquilo que chamamos dos pecados veniais e os pecados mortais. Os pecados mortais são aqueles pecados que têm uma matéria mais grave. Ora, o pecado mortal, ele atenta fortemente à comunhão com Deus, nos separa dessa amizade e desse amor a Deus, porque o pecado mortal ele acontece de forma deliberada, de forma consciência, com um exercício da liberdade, ou seja, a pessoa quer e escolhe aquele erro, diferentemente quando é uma ignorância invencível, quando a pessoa não tem o conhecimento daquele ato grave, então não é pecado mortal, porque existe essa ignorância invencível. Porém, quando a pessoa poderia ter o conhecimento de que aquele ato grave gera um pecado mortal, nós chamamos de ignorância afetada. Então, continua sendo um pecado mortal. Então, é muito importante, meus amados irmãos e irmãs, nós termos essa consciência do pecado mortal, muitas das vezes relativizado, porque as pessoas tendem, então, a ver tudo como os pecados veniais. Evidentemente que a matéria do pecado venial não é grave, a nossa amizade com Deus, ela continua, evidentemente que empalidece a nossa comunhão, ou seja, nós não conseguimos assim aproveitar todo um caudal de graças de Deus para a nossa vida, mas não tem os mesmos efeitos que o pecado mortal, que nos impede de viver em estado de graça, que nos impede de cometer o vício da repetição daquela matéria grave e que também nos impede de sermos livres
para a liberdade foi o que Cristo nos libertou. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, o tema do pecado é importantíssimo no século XXI. Já no século passado, São João Paulo II, em diversos documentos, chamou a atenção para esse relativismo, o quanto nós não podemos deixar de nos confessar, de fazer um bom exame de consciência e de saber a diferença entre o pecado venial e o pecado mortal. Um prazer enorme de poder colaborar com esta formação e não deixe de nos enviar o seu e-mail, o seu contato com mais perguntas para enriquecer o nosso programa. Deus o abençoe. Bom, a gente tem mostrado, através do quadro Geral na Rede, algumas propostas de interação para a gente encurtar o espaço entre a tela da TV da sua casa e o nosso programa através das nossas redes sociais. Mas hoje nós preparamos uma reportagem especial sobre a entrega do Prêmio São Sebastião de Cultura 2020. O Prêmio São Sebastião de Cultura, instituído em 1993 por Dom Eugênio Salles, é entregue anualmente por ocasião dos festejos do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. As indicações para cada categoria são feitas pelos conselheiros da Associação Cultural da Arquidiocese do Rio, ressaltando sempre que os indicados devem ter contribuído de alguma forma para a cultura, respeitando os critérios da Igreja e da fé cristã. Recebidas as indicações, a diretoria as submete à reunião plenária do Conselho para a devida aprovação por maioria absoluta. O evento aconteceu no último dia 19 de janeiro, seguindo todas as normas de distanciamento e higienização feitas pelas organizações de saúde e foi transmitido pela Web TV Redentor. O cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani João Tempesta, participou do evento e falou sobre a importância do prêmio. E cada ano, tanto na questão de comunicação, como de arte, como de teatro, tem essa premiação. O intuito de incentivar o bom trabalho, a cultura que promove, que transforma a sociedade. Nós agradecemos e pudemos fazer isso no centenário de Dom Eugênio, que foi quem criou justamente a Associação Cultural e o prêmio São Sebastião para a Cultura. E vamos à lista dos vencedores do Prêmio São Sebastião de Cultura 2020. Na categoria Ação Cultural, a Academia Brasileira de Arte foi a premiada e o senhor Vitorino Sherman, secretário-geral, recebeu o troféu. Já na categoria Promoção Social, quem levou o prêmio foi a Associação Brasileira dos Cavaleiros da Soberana e Militar Ordem de Malta do Rio de Janeiro. O artista plástico Mário Mariano levou o prêmio dedicado às artes plásticas e a comunidade Emanuel no segmento Divulgação da Fé. Logo em seguida, foi a vez da entrega do prêmio na categoria Guilherme Arinos, que teve como vencedora a atriz Fernanda Montenegro, que estava impossibilitada de comparecer por motivo de saúde e solicitou à amiga e também atriz Beth Goulart que a representasse. A atriz Débora Mello levou o troféu dedicado às artes cênicas. Seu último grande trabalho foi em Brasil Imperial, na qual interpretou a Imperatriz Leopoldina. E na categoria Música, a grande vencedora foi a violoncelista Fiorella Solares, responsável pelo projeto Ação Social pela Música. Fiorella não pôde comparecer à premiação, mas indicou o jovem Elias Breno, aluno atendido pelo projeto há 9 anos. E pela lógica de que o jornalismo pode ser uma arte, o carioca Edu Carvalho, de 22 anos, levou o prêmio na categoria Comunicação Pessoa Física. Ele conversou com a nossa equipe e falou da importância de receber o prêmio. É um prêmio, né, de comunicação pessoa física, mas que eu estendo a todos os colegas, porque se não fossem os jornalistas, os comunicadores, os produtores de conteúdo, nós não teríamos esse trabalho tão árduo de mostrar para todo o Brasil e para o mundo o panorama dessa pandemia que arrasa mais de 8 milhões de pessoas, 211 mil vidas no Brasil. Eu acho que é de todos nós, é um reconhecimento coletivo da profissão. Já na categoria Comunicação Pessoa Jurídica, a Pastoral da Comunicação, que foi criada em 2008, foi a grande vencedora e o secretário do setor, o senhor Gustavo Kelly, recebeu o troféu. E dentre os indicados na categoria Audiovisual, quem foi escolhido pela maioria absoluta do Conselho foi a Web TV Redentor, veículo oficial da Arquidiocese do Rio.
Na ocasião, o senhor Roberto Sabatinelli recebeu o troféu das mãos do presidente da Associação Cultural, professor Carlos Alberto Serpa. E confirmando que esporte também é arte, a surfista Maia Gabeira, que começou a surfar na Praia do Arpoador com 14 anos, foi a grande vencedora. E o troféu especial da noite foi entregue à senhora Margarete Dálcomo, pneumologista, membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro, pelo reconhecimento do trabalho que vem desenvolvendo na área da saúde. E esse ano, a Associação Cultural da Arquidiocese do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, homenagear com o prêmio In Memoriam a senhora Sueli Vasconcelos, saudosa conselheira que faleceu em dezembro de 2019. O cardeal Eusébio Oscar Scheid, falecido no último dia 13 de janeiro, e a atriz Nissete Bruno, que nos deixou no dia 20 de dezembro. A filha da atriz recebeu a homenagem e falou com a nossa equipe sobre a importância de receber o prêmio. A cultura é o alimento da nossa alma, faz parte da essência do nosso povo, a nossa manifestação cultural. Então, um prêmio como esse valoriza a trajetória de grandes mulheres brasileiras que dedicaram a sua vida à arte brasileira, à cultura brasileira. Então, é um reconhecimento do qual me orgulha profundamente em poder receber e homenagear mais uma vez minha mãe e Fernanda Montenegro, a grande dama do teatro brasileiro. E no próximo bloco você confere a mensagem do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. É rapidinho, não saia daí.